Toda a igreja. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. Mais uma vez para terminar, bem bonito. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. Amém. Queridos filhos e filhas da igreja, a viúva de Sarepta tinha consciência do pouco que tinha? Sabia que era-lhe impossível alimentar a si mesma e ao seu filho com tão pouco. Tudo que ela dispunha em sua despensa, é bom recordar, um jarro de água, um pouco de farinha e um pouquinho de azeite. Não era suficiente nem para ela e para o filho, tanto é que ela falou, quem prestou atenção, a gente vai comer e depois esperar a morte. Forte, né? E como se não bastasse, chega mais um, né? O profeta Elias, que pede para ela. Não sei se você reparou que no começo ele fica constrangido de pedir o pão, né? O que ele pede primeiro? Água. Aí ela, pois não. Quando ela vai buscar água, ele cria coragem. Porque ele falou, ela tem tão pouco, eu tenho vergonha de pedir o que eu quero pedir. Então, olha que bonitinho, né? Ele se segura. A senhora pode me dar um pouco d'água? Posso? Não, aquela... pode trazer um pãozinho? Interessante. O respeito dele, que ele percebeu que ela não tinha quase nada. Então, até para pedir, ele ficou constrangido, né? É uma cena muito bonita, né? No período da primeira leitura, filhos, para quem não sabe, quem não sabe é bom aprender, quem sabe vai lembrar, no livro de Reis, Israel passava por uma grande seca que durou 3 anos. Na falta de chuva, ou no acúmulo dela, quem sofre mais? Rico ou pobre? Claro, o pobre. Acabamos de ver em Sorocaba, os pobres, né? Naquela época, filhos e filhas, acreditava-se que havia uma divindade chamada, vou falar o nome dela e vou traçar o sinal da cruz, Baal, porque é o nome de um demônio, né? Mas eu tenho que te ensinar, que era conhecido como Deus com letra minúscula e entre aspas, da fertilidade. Eles acreditavam que esse Deus, que eu não vou repetir o nome, porque não é bom dizer esses nomes, né? Só falei para catequizar. Eles acreditavam que esse Deus fazia chover e crescer as plantações. A maioria das pessoas acreditava nesse Deus e em suas falsas promessas. Muitos resistiam em adorar o Deus verdadeiro e seguiam o modismo de adorar aquilo que a maioria adorava, ou seja, um ídolo. O profeta Elias denunciou essa mentira. E por isso hoje, na primeira leitura, ele está foragido na cidade de Sarepta, na casa dessa viúva, porque ele está fugindo, na verdade, quem leu a Bíblia sabe, ele está fugindo da fúria de quem? Do rei Acabe. Então aqui nós já temos nossa primeira lição dessa manhã. E qual que é a primeira lição? Os ídolos sempre prometem mais do que podem dar e do que podem fazer. Sempre. Quais são os nossos ídolos? Em quem nós temos confiado? Sobre quem nós temos alicerçado a nossa vida? Todas as vezes que você se fia demais em algum ídolo, Deus permite que ele se espatife e se quebre em 1000 pedaços aos seus pés, para que você acorde e volte a adorar o Deus verdadeiro. Esse ídolo pode ser a sua carreira. Tem pessoas que adoram o trabalho. Esse ídolo pode ser o seu corpo, malhado pela academia. Esse ídolo pode ser a sua saúde. Ou geralmente, o que a gente mais vê, esse ídolo pode ser alguma pessoa a qual você se apegou demais, passou a colocar ela no lugar de Deus, trocou Deus por ela, e ela terminou te deixando na mão, para que você acordasse e voltasse para Deus. Uma coisa que eu tenho visto ao longo desses 16 anos de padre, homens e mulheres, mas principalmente mulheres,
que trocam a Eucaristia por homem. Se você vai ter que entrar num relacionamento para ficar com um homem, e você vai ter que ficar sem Eucaristia, você tem dúvida ainda? Entre um homem e a Eucaristia, você está com dúvida? Quantas vezes vocês largaram a Eucaristia por causa de homem? Por causa de mulher? E o que vocês ganharam? Nada. O seu ídolo se espatifou no chão, para que você acordasse e voltasse aqui com o coração quebrado em 1000 pedaços. Porque como dizia o venerável arcebispo Fulton Sheen, às vezes Deus permite que o nosso coração se parta, porque é a única forma que Ele encontrou para entrar. Muitos dos senhores voltaram à igreja com o coração partido. Por quê? Arrumou um namoradinho, arrumou uma namoradinha, né? Alguns arrumaram um velho, né? E aí começou a faltar da igreja, porque a carência foi, né, resolvida por um tempo, né? Por um tempo, a Eucaristia resolveu por um tempo, né? Sarou a carência, largou Jesus, e agora cadê o homem? Cadê a mulher? Filho e filha, não troque a Eucaristia por homem nem por mulher, isso é ídolo, viu? Fica a dica para você. Essa é a primeira leitura, já expliquei. Na segunda leitura, Novo Testamento, carta aos Hebreus, nós vemos que os sacerdotes do Antigo Testamento tinham que oferecer sacrifícios em expiação pelos pecados do povo uma vez por ano, portanto, todos os anos, portanto, repetidas vezes. A vítima que eles ofereciam não eram eles mesmos, claro, mas uma substituta, era um boi ou um cordeiro. Por isso que João Batista disse, quando viu Jesus se aproximando do Rio Jordão: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque antigamente era um boi ou um cordeiro, mas tinha que matar um boi ou um cordeiro todo ano. Já Jesus, diz o autor da carta aos Hebreus, novo e eterno sacerdote, oferece não um cordeiro, mas ele, como vítima por nós, no altar da cruz, de uma vez por todas. Esse sacrifício redentor de Jesus, diz a segunda leitura, não precisa ser repetido. Foi feito de uma vez por todas e é perpetuado no santo altar em cada santa missa, quando o sacerdote eleva a hóstia e o cálice. Jesus se deu e se dá por inteiro a nós, de uma vez por todas, de tal forma que Jesus consegue se tornar 3 em 1. Por que 3 em 1? Porque Jesus se torna sacerdote, vítima e altar ao mesmo tempo. Ele é o sacerdote, ele é a vítima, ele é ao mesmo tempo o altar. Que coisa forte. Não sei se vocês sabem, mas só Jesus é o verdadeiro sacerdote, sabia disso? Jesus é o verdadeiro sacerdote. E eu que estou falando com vocês, eu sou sacerdote no sacerdócio de Jesus, mas o sacerdote único, verdadeiro e eterno é Ele, que se ofereceu totalmente na cruz para nos salvar. E aqui está a segunda lição dessa manhã. A primeira eu já disse, cuidado com seus ídolos, hein? A segunda, Jesus se deu por inteiro para nós na Santa Cruz. Por quê? Porque é muito mais fácil dar coisas do que dar a si. Já pensou nisso? Dar presente, dar uma esmola, né? Dar uma comidinha ali, um bolinho. É mais fácil dar coisas do que dar a si. Jesus não nos deu só coisas, Ele se deu a nós. Será que a gente se dá a Deus e ao próximo com verdadeiro amor? E aqui vou fazer a segunda pergunta dessa manhã. A primeira eu fiz quando a missa começou. E a segunda é o seguinte: quem aqui com honestidade, você só responde se você quiser, se não quiser, fique aí na sua. Quem aqui com honestidade gosta de comer de vez em quando um lanchinho? Vocês comem um lanchinho? Eu como de vez em quando, né? O colesterol agradece, né? O meu colesterol é super católico, porque é hosana nas alturas, né? Verdade. Mas vai sarar, em nome de Jesus, amém. Então veja, quando você come um lanchinho, né? E aí eu vou dar uma gabaritada, uma enfeitada. Imagina que está com muita fome e você pede um X-egg. Cheese, em inglês, Queijo.
egg, ovo. Tá. Muito bem. Eu quero que você me dê os ingredientes do X-egg. Claro, começando pelo pão, né? 2 pãezinhos, né? Ou então um pão dividido no meio, claro, não, um pão. O que mais? Ovo, se não tiver ovo não é X-egg, né? O que mais? O queijo, né? Tem gente que gosta de cheddar, eu acho muito gordurento, mas tudo bem, tem gente que gosta para dar um sabor. Um queijo, um cheese cheddar, o que mais? Hambúrguer. E o resto você põe, né? Um ketchup, uma mostarda, põe a gosto, né? Uma maionese, tá bom, ótimo. Aí você fala assim, o Paro tá doido, imagina falando de X-egg. Você vai saber onde eu vou chegar. Tá bom. No X-egg que você pede, quem colaborou mais, quem deu mais? A galinha ou o boi? A galinha deu o quê? Ela colaborou. Eu vou dar uma coisinha aqui, dar um ovinho para você. É minha vida que segue. Segue o baile, né? E o boi? O boi deu a vida. Você comer um lanche, o boi tem que morrer. Né? Caramba, não? Já parou pensar nisso? Eu comer um lanche, o boi tem que morrer. Porque o boi não colaborou. O boi não deu coisas. O boi deu a si. Tem 2 tipos de pessoas nessa vida. E você vai encontrar esses 2 tipos a vida inteira. As do tipo galinha, que colabora. Dá lá uns 50 merréis. Né? E as do tipo boi. Aqueles que se dão. Aqueles que se entregam. Aqueles que dão a vida para Deus e para você. No dia em que você se casa, os homens tradicionalmente, hoje mudou tudo, né? Casa até de rosa, tudo bem. Mas tradicionalmente, os homens se vestem com essa cor aqui, ó. Que é a cor do padre, né? Os homens se vestem de preto. Sabem por quê? Porque naquele dia você morreu para todas as mulheres, para viver para uma só. Homem de verdade não é aquele que pega todas, é o galinha. Homem de verdade é aquele que abre mão de todas por causa de uma só. Isso é homem. É o tipo boi, do tipo que se doa, do tipo que dá a vida. Nosso Senhor Jesus Cristo se deu, Ele se entrega. E um verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que se dá, é aquele que se entrega por inteiro. Se você quer namorar uma pessoa, mas está enrolando essa pessoa a vida toda, você não se deu a ela inteiro, não pediu ela em casamento ainda, pelo amor de Deus, né? Você está em cima do muro, o muro pertence a Satanás. Mais do que dar coisas, você precisa aprender a se doar, a dar a si. Senão você não ama de verdade, sabe por quê? Porque no amor é tudo ou nada. A viúva do Evangelho deu tudo o que tinha a Deus. E é interessante que ela fez sem chamar atenção, né? Porque ela não sabia que Jesus estava observando ela. Ela fez sem aparecer. O Papa Francisco pediu para nós católicos essa semana, e talvez vocês não tenham visto, eu estou aqui para falar. O Papa pediu, católicos, hajam em silêncio, fazendo o bem gratuitamente. Peça ao Senhor que não cansemos de seguir esse caminho, olha que forte, de rejeitar essa religião do aparentar, do parecer e do fazer de conta. O Papa falou, façam o bem, mas em segredo. Se uma pessoa faz o bem, por exemplo, vou doar um vitral e sai dizendo, aquele vitral fui eu que dei, perdeu tudo. Não tem uma turma que faz caridade e filma para pôr no Instagram? Perdeu tudo, né? Aquele católico que até serve na igreja, pode ser ministro, pode ser coroinha, pode ser cantante, pode ser cantor, né? Que só vem na missa no dia que vai servir. Você nunca vê o caboclo sentado no banco da igreja. Isso é religião da aparência, né? Um coroinha, um acólito, um ministro, alguém que canta, que não senta no banco, não é paroquiano, né? E às vezes anda de paróquia em paróquia, que nem amor à própria paróquia tem. Por exemplo, uma coisa é você visitar uma paróquia, é bom visitar. Fazer romaria, hoje nós temos aqui várias romarias, mas vocês romeiros têm que ter a paróquia de vocês, né? É esquisito esse negócio, a gente está com os outros, mas não está, né? Pertence, mas não pertence. Ué, ou você é ou você não é.
Tem católico que só vem na igreja, só vem no santuário quando vai cantar, servir ou falar no microfone. Fora disso, ou ele não vai, ou vai em outra paróquia, porque não tem vínculo com nada e com ninguém. Essa é religião de aparência. Eu só vou no dia que eu vou fazer a leitura, que eu vou pegar o microfone. É a mesma coisa quem faz caridade para postar na internet, né? Então, queridos, a viúva do evangelho fez tudo sem aparecer. E o texto falou que ela deu tudo que tinha para viver. Vamos ver quem prestou atenção. Quantas moedas a viúva deu? 2. Vamos contar. Oxe, Maria. O microfone aqui, Valdir. Eu que cheguei perto. Ó. 2, ó. 1, 2. Tudo bem. Jesus falou que era tudo que ela tinha para viver. E Jesus falou que eram 2 moedas que não valiam quase nada. Então agora eu quero que você pense comigo. Você concorda comigo? Se ela chegasse lá e falasse assim: bem, eu já não tenho, tudo que eu tenho é esse daqui. Meus filhos estão precisando de leite. Então, Senhor, vou fazer assim. Ela poderia até não dar nada. Estaria justificado. Ela não tem nada. Mas ela poderia fazer assim, pense comigo. Eu vou pôr uma aí, ó. E a outra eu vou guardar para comprar leite. Ela já faria uma grande coisa? Já faria, que ela não tem nada. Deus ia ficar satisfeito? Ia, porque Deus não é um carrasco. Mas ela foi tão incrível que ela falou assim: está aqui, Senhor. Tudo é teu. Porque quando eu sair por aquela porta, o Senhor proverá. Eu não estou com uma fé do tamanho dessa mulher. Eu acho que eu ia dar uma e guardar outra. Que ainda não sou totalmente santo. Estou tentando. Falta muito, falta chão para mim. Talvez alguns aí são muito mais santos do que eu. Com certeza. Tá? Então veja, eu não tenho condições. Agora, por que ela botou as 2 moedas? Essa mulher está falando assim para nós: no amor é tudo ou nada. Imagina você vai casar com uma pessoa, está chegando 3 meses para o casamento, o cara olha para você e fala assim: amor, 60% do meu coração é teu. Você casa com um troço desse? Deus me livre. Está aí fora, passa amanhã, né? Ou é tudo ou nada. No amor é tudo ou nada. Mas eu não sei se você parou para pensar, isso é importante, que essa viúva que deu as 2 moedas, ela representa também, sabe quem? Deus. Porque Deus Pai nos deu todas as moedas que tinha, que é o Filho dele, na Santa Cruz para nos salvar. Olha a generosidade de Deus. Você sabia que se Jesus derramasse uma gota de sangue, estava todo mundo salvo? Não precisava chegar onde chegou. Uma gota do sangue de Jesus salva toda a humanidade. Não, ele morreu na cruz, derramou todo o sangue, quando acabou o sangue saiu o quê? Água. Jesus deu tudo. Você parou para prestar atenção que o primeiro que nos deu as 2 moedas foi Deus? E que o mínimo que nós podemos fazer é ser generosos para com Ele, porque São Paulo disse em 2 Coríntios 8:9, Jesus Cristo sendo rico se fez pobre. Santo Agostinho vai dizer para nós, qual é a medida do amor? A medida do amor é amar sem medida. Então, se Deus nos deu tudo, nada mais justo que como Santa Filomena morreu por Ele, nós demos tudo para Ele de volta também, porque Ele é o único que merece. Quero terminar a homilia fazendo uma observação, quer ver? Eu trouxe aqui, ó. Isso aqui, na minha infância, minha mãe, minha avó, minhas tias chamavam de Tupperware. Tupperware. Você perguntar para a mulher, por que chama Tupperware? Ela respondia, porque tapa. Mas não é verdade. O nome mais fácil aqui é pote. Por quê? Eu vou te explicar. Em 1946, um norte-americano chamado Earl Tupper resolveu ajudar a mulherada de casa criando um sistema hermético de fechamento para que conservasse o alimento por mais tempo. Então, esse negócio aqui, o nome não é Tupperware, o nome é mais difícil que parece, que em homenagem a Earl Tupper, o nome disso aqui é Tupperware. Difícil, né? E fresco, né? Então é melhor chamar de pote. Aí você fala assim, o padre está doido varrido, traz um Tupperware lá para na missa. Vou te explicar. Eu sou filho de mineiro, meu pai nasceu em Moriaé.
E em Minas, quanto mais na roça você vai, o povo tem um costume, quando faz um doce, uma comida, uma prenda, você bate na casa do vizinho e leva para ele. Isso acabou na cidade grande, né? A gente sente um cheiro de churrasco e a lombriga que chora. Não vem uma linguiça. Povo individualista. Fica a dica. E lá em Minas, a pessoa recebe o Tupperware, né? Toda feliz. Deixa eu ver isso aqui. Olha aqui. Está cheio, olha que beleza. Fazer inveja no povo que está lá em casa. Olha. Gostoso, né? Aí a pessoa come, né? A pessoa come, se delicia com a prenda do vizinho. O que ela faz? Ela lava bem lavado e nunca devolve vazio. Devolve nada. Ela põe um pãozinho de queijo, né? Ela põe um bolo de cenoura que ela fez com cobertura de chocolate. Ou não tem muita coisa, faz pelo menos um arroz doce. E você entrega o pote cheio de volta. Isso significa generosidade, gratidão, gratuidade. Agora hoje, além da turma não botar nada, devolve sujo para você ainda lavar. Quando devolve, né? Isso. E vou dar uma dica para você. Você que vai na casa da sua mãe, da sua sogra, almoçar, filar a boia, depois ainda tem a coragem de pedir a marmita. Vou te dar uma receita. Nunca desapareça com o Tupperware da sua sogra. Porque sumir com o Tupperware de uma mulher é dar início à Terceira Guerra Mundial. Mulher coleciona Tupperware. Então, para salvar seu casamento, eu estou te dando essa dica. Agora vamos chegar onde eu quero. Final. Você já sacou que você é inteligente, mas eu vou concluir mesmo assim. Quando você recebe um pote cheio, você devolve com gratidão um pote vazio. Deus nunca deixa a nossa vasilha ficar vazia. Você se dá para Deus, você trabalha para Deus, você se entrega para Deus. Ele é tão educado que Ele sempre devolve o pote mais cheio do que quando você entregou. Quem serve a Deus, quem acredita a Deus, nunca termina com o pote vazio. Porque Deus não deixa o jarro de azeite esvaziar e nem o pote de farinha ficar vazio. Amém? Amém. Mas talvez você pense: ai, padre, mas eu amei, fiz o bem, me entreguei, a pessoa nem sequer é um obrigado, padre. Sumiu, nem me deu bola, pois eu te tenho uma coisa para te falar. Não tem problema, sabe por quê? Quem ama nunca perde. Perdeu quem não amou. Quem ama está sempre com o pote cheio. Quem não ama de volta termina a vida de pote vazio. Amém? Amém. Amém. Guarda meu bolo.